Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Já é quinta-feira, 5 de março. Vamos começar com a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao Pai, agradecendo pela vida, pela nossa criação, por esta oportunidade bendita desta reencarnação, desta existência, pela família que temos, pela saúde física, pelos nossos trabalhos, as nossas tarefas, tudo de importante que temos nesta existência. Gratidão por mais este dia que se inicia, Pai. Que nós possamos fazer bom uso desta pequena jornada que vamos enfrentar. E que este enfrentamento não seja pesado, seja de vivências, de experiências sentidas, refletidas, experimentadas. Gratidão, Mestre Jesus, por ter vindo nos ensinar, porque através dos teus ensinamentos podemos, nas nossas jornadas diárias, conectar a razão e a emoção e dar sentido a tudo isso que vivemos. Contamos com os nossos abnegados espíritos de luz, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, que estão sempre a nos auxiliar com tanto amor e tanto zelo. Que no dia de hoje eles possam mais uma vez nos inspirar os bons pensamentos, as boas ações, a boa conduta. Gratidão, Pai. E nos auxilia Tu que nos conhece antes mesmo de pensarmos, nos auxilia no que necessitamos. E se estiver difícil, pedimos a Ti, Pai, a Ti, Mestre Jesus, que consigamos fortalecer a nossa fé na certeza de que Tu, Pai, tudo sabe. E que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Gratidão. Fiquem conosco, espíritos amigos, no dia de hoje e para todo sempre. E que assim seja. Muito bem. Vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vou baixar um pouquinho a nossa Ave Maria. Vamos ver o que nos vem hoje aqui da nossa reflexão. Vamos ver, capítulo 17. Sejam perfeitos. Então eu vou ler para nós onde os meus olhos caíram, modo de dizer, que foi no homem de bem, do meio para o final. Então vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, no 12º parágrafo, é claro que podem variar de versão para versão, de edição para edição. Isso é até uma coisa que a gente pode rapidinho falar. O Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras da codificação espírita, organizadas por Allan Kardec, os originais estão em francês, né? Porque foi lá que aconteceu. 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos, que é o primeiro. E, portanto, essas traduções, as primeiras foram feitas ali em torno de 1900 aqui no Brasil, e nós temos alguns tradutores, que obviamente, como toda tradução, né, traz por mais fiel que se propõe a ser, é um ser humano traduzindo. Então elas não são iguais, vão mudar do Guilherme Ribeiro, né, para diversos outros tradutores, o meu mesmo que é o Cláudio Damasceno, e aí por isso que eu contei aqui os parágrafos, mas talvez no teu evangelho não seja dividido da mesma forma.
Isso é importante a gente saber, porque às vezes até mudanças de interpretação podem acontecer. Não é o nosso caso aqui, porque nós pegamos o Evangelho para refletir, né? Mas quem está num momento de fazer um estudo mais aprofundado, e às vezes até por curiosidade mesmo, pegou uma passagem e ficou com alguma dúvida, pega uma edição, uma versão, pega outro, de outro tradutor, pode fazer comparações. Podem sim, em todos os livros, haver essas diferenças, como na Bíblia, né? Nós temos a Bíblia de Jerusalém, temos diversas indicações, né? De livros, de tradutores, de edições, versões, enfim. Isso é importante que a gente saiba, né? Para não nos pegar de surpresa algumas diferenças. Às vezes eu tô lendo aqui e vocês estão acompanhando aí e são palavras diferentes, parágrafos diferentes, então só para deixar, para explicar como funciona. Então vamos lá. Eu estou aqui no capítulo 17, item 3, o homem de bem, vamos botar assim, do meio para o fim, tá? Que diz assim: estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os teus esforços para poder dizer no dia seguinte que existe nele algo de melhor do que no dia anterior, que é o que a gente sempre fala aqui nas nossas preces, né? Que a gente possa terminar o dia melhor do que acordou. Olha só, o Evangelho vem nos confirmar que a gente está certo de pensar assim. Procura não exaltar teus conhecimentos em detrimento de outros. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades alheias. O homem de bem não se envaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado lhe será retirado ou pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito, do qual terá que prestar contas. Sabe também que se empregar esses bens na satisfação das suas paixões, o maior prejudicado será ele mesmo. Se nas relações sociais alguns homens estão sob seu comando, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar mais difícil a posição subalterna em que estão. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los da melhor maneira possível. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que a lei da natureza asseguram aos seus semelhantes, como deseja que os seus próprios sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforçar em possuí-las estará no caminho que conduz às demais virtudes. Muito bem, nós aqui recebemos hoje um checklist incrível, que olha, se nós conseguíssemos marcar como cumprido 1 ou 2 nesta existência, nós já estaremos bem adiantados, né? Vitoriosos na nossa caminhada. Capítulo 17, sejam perfeitos. É claro que Deus sabe que nós não vamos atingir a perfeição nesta existência ou em 1 ou 2 reencarnações. Estamos muito distantes dele, porque perfeito só Deus. Mas sejam perfeitos, claro, um convite, né, para nós darmos de nós o possível, né?
Porque também é humildade reconhecer que a gente não vai ser perfeito. Somos perfectíveis, né? E mesmo assim estamos longe de ser perfectíveis porque estamos aprendendo. Porque perfectíveis, podemos chegar a ser perfectíveis, mas perfeito só Deus. Então esse convite a darmos o melhor de nós neste capítulo, especificamente neste item 3, que vai falar sobre o homem de bem. Por que a gente fala tanto homem bom, ser bom, homem de bem, mas o que afinal é? Às vezes pode parecer óbvio, mas não, a gente tem dúvida do que é certo, do que é errado. Apesar do bem e do correto estar escrito na nossa consciência, como nos ensina o livro dos Espíritos, às vezes a gente fica meio confuso, sim, faz parte. Então esse vem nos trazer o que é. Quem quiser, faça a leitura inteira de todo o item 3, porque é belíssimo. Olha, se nós pudéssemos fazer uma cópia e botar na bolsa, né? Botar na tela do computador, pra gente ler todos os dias o que eu tenho que fazer hoje como uma agenda, assim, seria este item um perfeito pra gente ler ali, minha agenda, para ser o homem de bem, a gente ia marcando. Então quem puder faça toda a leitura, mas o que ele disse para nós aqui, o que é pra gente fazer? Todos os dias acordamos, a gente faz aqui o nosso evangelho, e ele diz, estuda as tuas imperfeições. Todos nós sabemos quais são os nossos pontos a serem melhorados. Estuda e faz o máximo que tu puder para melhorar elas. É isso. Aí ele vem dizer, vem dando algumas dicas. No que tu é bom, procura não ficar exibindo aquilo que é bom, né? Claro, divide o quanto as pessoas querem receber aquilo, né? Porque também, se tu tem um conhecimento, tu tem uma quantidade de coisas, de patrimônio, e tu quer oferecer, mas as pessoas não querem receber, a gente não pode forçar. Mas se a pessoa tá aberta a receber o que tu tem a oferecer, divide, mas sem se exaltar. Muito pelo contrário, sempre exaltando no outro, né? As qualidades que ele tem, é isso que ele tá falando. Que não é pra gente se envaidecer com as nossas riquezas e nem com as nossas vantagens sociais, familiares. Por quê? Porque é tudo emprestado. Quando a gente deixar esse corpinho aqui, vai ficar tudo aqui, porque lá para Deus a quantidade de riqueza e as vantagens sociais, familiares não vão valer de nada. Então assim, é empréstimo. Então não vamos perder o nosso tempo sendo vaidosos com essas coisas, né? Aí diz assim, usa dos bens, usa do que tu recebeu, os bens materiais, mas não abusa. Não usa só para te satisfazer os desejos, as vontades. Usa também para outras coisas úteis, né? Sempre o equilíbrio. Nas relações, se a gente estiver no comando, que a gente não trate ali humilhando, né? Tem jeito de ensinar, comandar, estar à frente, sendo um líder verdadeiro e não um tirano. É isso que ele está dizendo. E se estivermos do outro lado, se formos os subalternos, que a gente cumpra o nosso dever, né? Sem se vitimizar, achando que está fazendo um favor, trabalhando para a pessoa. Isso é muito feio, né? É mais feio do que ser tirano até. Por quê? Não é mais feio, é tão feio quanto, né? Ser tirano e se vitimizar na tarefa porque está numa posição menor também não serve. E finalmente, ele diz assim, finalmente, o homem de bem é o que respeita as leis da natureza, que são as leis de Deus, a lei divina ou natural, que é tratar o próximo como a si mesmo. A lei de amor. A lei de amor é a lei maior, mas como nós estamos engatinhando em amar, né? Ainda conseguimos amar os nossos familiares, os filhos, os outros irmãos, a gente tem um pouco de dificuldade. Enquanto a gente está desenvolvendo essas virtudes, né? Que a gente respeite. Comece pelo respeito. Depois o amor vai vindo, a gente vai aprendendo a amar. Mas respeitar, a gente já sabe e já pode, né? Isso
o que vem nos ensinando aqui. Diz assim, e aí termina, essa nem é a relação completa do que o homem de bem é, mas já é um belo começo para desenvolver as nossas virtudes. Que lindo, que coisa maravilhosa que nos veio hoje. Até anima a gente, né? Para sair pro dia. Vamos então para o nosso Livro dos Espíritos. Estamos fazendo tantos progressos no nosso Livro dos Espíritos. Já estudamos toda a introdução, prolegômenos. E a gente está então no capítulo 1, que fala das causas primárias. As causas, primeiras coisas que aconteceram, né? Aí já falou do que é Deus e do que é o infinito, né? E a pergunta 3 do Livro dos Espíritos vai trazer o seguinte: se já perguntamos o que é Deus e já perguntamos o que é infinito, Kardec pergunta na 3 assim: poderíamos dizer que Deus é o infinito? E aí os espíritos vão responder o seguinte: a definição é incompleta e decorre da pobreza dos homens, da pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. E aí tem um comentário de Kardec que diz assim: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é algo que a razão não consegue alcançar, que a razão humana não consegue alcançar, pois existe somente no domínio das ideias. Dizer que Deus é o infinito é tentar defini-lo, utilizando apenas uma das suas qualidades, dentre todas as outras. É definir uma coisa que não é conhecida por outra, igualmente desconhecida. Portanto, não podemos dizer que Deus é o infinito, porque o infinito foi criado por Deus. Porque Deus é a causa primária de todas as coisas. O infinito, por mais que nós não consigamos defini-lo, não é Deus, foi criado por Ele. Então, como a gente viu ontem, o infinito não tem nem início nem fim. E aqui deixou bem claro, sabe o que fica claro para nós? Que nós não temos condições de explicar com o vocabulário humano o que é infinito, muito menos o que é Deus. Nós estamos tentando chegar um pouquinho, próximo, mas nós não temos condições. Aí, o que nós podemos pensar disso tudo? Nós somos filhos de Deus. Lemos lá na Bíblia que fomos feitos à sua imagem e semelhança, não é mesmo? Então, se queremos conhecer Deus, temos que começar por onde? Nos conhecendo, porque se somos a imagem e semelhança dele, vejam bem, essa imagem não é a física, né? A imagem e semelhança de Deus, tem muito de Deus em nós, tem tudo de Deus em nós. É claro que somos ainda projetos bem no inicinho, né? Não seremos Deus, nunca, mas somos filhos dele, somos parecidos. Então, se queremos conhecer Deus, temos que começar nos conhecendo. O que a razão nos leva a ver que o que não é bom em nós é o que precisa ser polido, né? É assim que funciona. Então temos bastante trabalho para nos ocupar, então não temos tempo para perder pensando bobagens, porque o trabalho temos bastante trabalho para nos lapidarmos, nos conhecermos, aí nós vamos conseguir imaginar um pouquinho mais próximo cada vez o que é Deus, portanto, que é o infinito e tudo mais. Muito bonito, né? Este estudo nos faz expandir a consciência, pensar com mais profundidade. E é isso que o Pai espera de nós, que busquemos a nossa autonomia, a nossa inteligência. Vamos encerrar? Vou aumentar um pouquinho. E assim, Pai, te agradecemos por estes instantes em que nos aproximamos de Ti, buscando conhecimento, para que possamos nos tornar um pouquinho melhores.
Como disse o nosso Evangelho de hoje, para nos tornarmos homens de bem, que nós possamos trabalhar com boa vontade no dia de hoje, para irmos dormir melhores do que acordamos. Para isso pedimos a tua ajuda, através dos espíritos amigos e de todo o ensinamento do nosso Mestre querido Jesus. Fiquem conosco hoje para todo sempre, que assim seja. Tchau, tchau.